Olha, a história está se escrevendo dia após dia. Tem um livro muito famoso que chama Os 10 Dias que Mudaram o Mundo. E eu posso falar, esses últimos 10 dias vão mudar, estarão nos livros de história certamente. Talvez de uma maneira não tão boa como muita gente gostaria, mas estarão nos livros de história. Olha só o que aconteceu. A história dessa guerra mostra uma traição muito grande dos Estados Unidos e da OTAN ao presidente da Ucrânia, que é um palhaço comediante, e ao povo da Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram ao presidente da Ucrânia que o ajudariam, que ele teria toda a ajuda em caso de invasão. Logo que a invasão aconteceu, e vamos lembrar, a invasão só aconteceu porque a OTAN e os Estados Unidos começaram a colocar mais gasolina na fogueira, sabe o que fez a OTAN ontem? A OTAN enviou uma nota dizendo ao presidente da Ucrânia que não enviará tropas, não enviará aviões, e vai enviar apenas combustível como ajuda, não vai mais enviar armas também aos ucranianos. E ainda mandou, sabe o quê? Mandou uma boa sorte, tchau, viu? Bom pra você. É isso que a OTAN e os Estados Unidos fizeram pro presidente da Ucrânia. O presidente da Ucrânia está em desespero. O presidente da Ucrânia, o palhaço Zelensky, que tá usando a população de escudo humano, ele achou que as coisas iam dar certo, ele nunca leu história, é isso que acontece. O presidente da Ucrânia falou que a OTAN o traiu e que a OTAN é fraca e covarde, porque a OTAN não fará uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Zona de exclusão aérea é o seguinte, é quando alguém diz, não podem mais aviões militares passar por cima desse país. Se passar, então a artilharia antiaérea de outros países vão abater esses aviões. A OTAN falou, não faremos isso porque isso seria declarar guerra contra a Rússia e a guerra tomaria a Europa inteira, então não faremos isso. Obviamente que eles iam fazer. A única pessoa, talvez no mundo inteiro, que acreditou que a OTAN ia entrar na guerra e ajudar a Ucrânia foi o presidente da Ucrânia, que não sabe nada de história. Eu vou te explicar aqui porque estava óbvio que a OTAN não ia ajudar. E eu tô falando isso aqui há tempos. Esse cara recebeu... Quem assiste os últimos vídeos, falei isso várias vezes. Esse cara deve ter recebido algumas promessas da OTAN, do Joe Biden, dos presidentes dos países da OTAN, e ele acreditou. Ele foi levado a engano. E aí ele falou, tá bom, vamos fazer a guerra. A gente vai lá, a gente enfraquece a Rússia, a OTAN vai, e os países do Ocidente vão impor as sanções à Rússia, depois à China, aos seus aliados, a Ucrânia não vai ser muito destruída e sairemos mais forte. Tá aí, vai destruir o país inteiro, matar, sabe-se lá quantas pessoas do país dele. Eu vou explicar tudo isso aqui, mas antes um segundinho. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque, olha, a gente tem que levar a verdade para as pessoas. Se você for no Globo News, por exemplo, você não vai ver o que eu estou falando aqui. Você não vai ver. No Globo News, inclusive, ficou claríssimo 3 dias atrás que é proibido falar qualquer outra versão. Eu falei aqui há alguns dias de um historiador que foi lá no Globo News para falar a visão da Rússia. Ele foi lá exatamente para falar a visão da Rússia. Ele foi extremamente atacado. Depois, com muita pressão, quem assiste aqui o vídeo deve ver como eu pressiono, principalmente o Guga Chakra, que mais falava, pelo menos, a abobrinha no Twitter. O Guga Chakra tentou falar, olha gente, mas a OTAN estava indo para cima da Rússia. Sabe o que aconteceu? Foi atacado de forma rasteira pelo Sardenberg, que é um dos comentarixos do Globo News, e o apresentador, quando ele tentou responder, o apresentador ainda falou, não, Guga, deixa ele falar. E aí foi atacado duramente, deve ter levado uma dura dos chefes, porque assim, olha... O Guga Chakra, aqui na Globo, é só essa visão que a gente pode falar. Se você falar qualquer coisinha aqui fora disso, você vai ser atacado no ar, sim, e você não vai ter direito de resposta, e se falar muitas vezes, você vai pra geladeira, você sai daqui. É isso que acontece. Então inscreva-se aqui no canal para a gente levar a verdade. Eu vou te explicar o que aconteceu. Primeiro eu vou falar uma coisa de história. Eu morei lá na Polônia e eu tinha um grande amigo que era historiador polonês. Ele falou uma coisa. Ô Thiago, na Polônia, isso é verdade, na Polônia todo mundo odeia francês. Eles odeiam franceses, eles odeiam a França. E eu não entendia porque eles chamam franceses de covarde, todos eles. Jovens, mais velhos, para eles França é covarde. Tá, aí eu fiquei, caramba, que coisa, quanto ódio pela França. Aí esse historiador me ensinou, né? Ele me disse, quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Polônia. E aí a Alemanha invadiu a Polônia, ele fala ali pelo norte da Polônia, e eles queriam chegar até Varsóvia e conquistar Varsóvia. Vamos lembrar, não era como hoje, que há mísseis, teleguiados e tudo mais, até tinha bomba e tudo mais, mas era diferente, em 1939. O presidente da Polônia ligou para a França e os franceses disseram, olha, nos dê 4 semanas. Em 4 semanas a gente entra na guerra, a gente te ajuda, a gente acaba com os nazistas. Aí ligou para os ingleses e o Churchill falou para ele, dá 4 semanas aí que a gente entra na guerra e acaba com os nazistas. Tá. Aí o que a Polônia fez? Pô, a gente tem 4 semanas aqui, a gente tem que segurar um exército muito mais forte que o nosso. O
que eles fizeram? Fizeram uma coisa que até hoje no Brasil se chama corredor polonês. Quando eu era criança e eu estava na escola, crianças, 9, 10 anos, faziam sempre corredor polonês, que era assim, fazer um corredor com meninos desse lado, você tinha que passar no meio e eles te batiam. Eu achava uma babaquice isso, mas faziam. Era brincadeira deles. Aí, o que é isso, corredor polonês? Aí ele falou, corredor polonês é o seguinte, fizeram, para os alemães chegarem até Varsóvia, até o centro da Polônia, fizeram um corredor e eles eram bombardeados por todos os lados, civis, militares, todo mundo atacando os alemães para segurar, para passarem 4 semanas para que viesse ajuda. Passadas 4 semanas, foram vários sinais durante essas 4 semanas, mas quando acabou o prazo, o pessoal da França falou, não, a gente não vai mais não, porque senão essa guerra vai tornar proporções muito maiores. Boa sorte, hein? Depois, a França deixou o Hitler entrar, tem fotos do Hitler lá na Torre Eiffel, e a França não lutou, assim, de verdade, lutar na guerra. A Inglaterra lutou depois e tudo mais, por isso eles chamam os franceses de covarde, até hoje. Aí, olha só, é engraçado como as coisas ficam por muitas gerações. Aí, olha só, mesma coisa. O Zelensky deixou os Estados Unidos usarem a Ucrânia para iniciar uma guerra, que estamos vendo hoje a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial das sanções. Guerras econômicas hoje fazem até mais efeito do que guerras assim com bomba, porque a guerra com bomba é muito perigoso, mas guerra econômica faz um mal e mata milhões de pessoas a médio e longo prazo, então você não vê isso acontecendo. É uma guerra econômica que o Brasil foi alvo dos Estados Unidos desde 2015, com a Lava Jato. Quantas pessoas estão morrendo? Estima-se em 2020 que 15 pessoas morriam de fome por dia no Brasil em 2020. Isso foi em fevereiro, a última matéria que eu achei. Não achei 2021 e 2022. Quer dizer, mais de 15 pessoas morrem de fome por dia no Brasil hoje. Bem mais, porque o Brasil está mais pobre. Foi uma guerra econômica dos Estados Unidos contra o Brasil, implantando um golpe de Estado aqui. É ou não é? Comenta aí. Aí olha só, o Zelensky aceitou, ele podia em qualquer momento ter dito, não quero entrar na OTAN, não vou entrar na OTAN, eu prefiro que a Ucrânia fique da maneira que está. O Vladimir Putin falou, olha, acabou a União Soviética, o pacto era que a OTAN iria parar onde está e iria deixar de existir com o tempo. Em vez disso, a OTAN começou a anexar outros países que eram soviéticos antes, e começou a chegar perto das fronteiras com a Rússia. Só que a Ucrânia tem um problema. A Ucrânia tem o problema que a Ucrânia sabe enriquecer urânio. E com a ajuda dos Estados Unidos, eles podem fazer uma bomba atômica. E aí, com a Ucrânia, os Estados Unidos não precisam nem dos outros países da OTAN mais. Eles podem jogar uma bomba atômica em Moscou que chega lá em menos de 5 minutos. Não dá tempo de fazer nada. Quando uma ogiva nuclear entra no território do país, essa é a coisa. Uma ogiva nuclear dá para essa ogiva ser interceptada? Dá. Só que quando você intercepta, a chance dela explodir é muito grande. Aí onde ela explodir, ela vai explodir e causar um estrago enorme. A Ucrânia fica na fronteira com a Rússia, uma ogiva nuclear, até ela ser interceptada, já estaria em solo russo. Ia matar centenas de milhares ou milhões de russos, dependendo do tamanho dessa ogiva. Por isso que a Rússia não quer que a OTAN tenha bases na fronteira com a Rússia. Ah, pode ter bomba atômica lá em outros países. Pode ter. Pode apontar tudo para cá. A gente vai interceptar, vai matar a gente de outro país. Não, vai matar a gente. Estando na Ucrânia, não. A Ucrânia, ainda sabendo enriquecer urânio, poderia os Estados Unidos falar, mas quem mandou a bomba foi a Ucrânia, não fomos nós. Nós só demos tecnologia, ou nem isso. Então, Vladimir Putin falou, a Ucrânia, não. Os Estados Unidos começaram a jogar lenha na fogueira, falando, não, mantemos a política aberta, a Ucrânia é um país soberano, eles têm o direito de escolher. Falo, peraí. Imagina um outro exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina se o Brasil tivesse participado de uma guerra contra os Estados Unidos, uma guerra assim, o Brasil fosse uma potência hoje, potência econômica, Brasil potência, em guerra com os Estados Unidos, e os Estados Unidos tivessem base militar em toda a América do Sul, mas ali no Uruguai, o Uruguai sabe enriquecer urânio e os Estados Unidos queriam o Uruguai. E aí o presidente do Brasil dissesse, não fosse esse idiota do Bolsonaro, dissesse, olha, não pode ir no Uruguai, porque o Uruguai pode jogar uma bomba atômica aqui no Brasil a qualquer momento. Nossos inimigos vão ter uma base militar aqui. Os brasileiros hoje iam estar dizendo, não, invade o Uruguai, tira, não pode. E o presidente do Uruguai dizendo, a gente quer, é isso. O Zelensky aceitou, por algum motivo, as provocações do Joe Biden e endossou isso. Começou a guerra, o Zelensky achou que a OTAN ia enviar armas e tudo mais. No começo, todo mundo estava enviando armas, prometeram aviões, a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Bulgária, aí todos prometeram armas e tudo mais. Aí o Putin falou, quem envia arma ou avião, se esse avião matar um russo, esse país está declarando guerra à Rússia. Aí todo mundo fez assim, epa, peraí, não, agora não, opa, não.
Aí a OTAN se reuniram, 30 presidentes se reuniram ontem e enviaram uma nota de repúdio ao Putin. É isso. Parece o Supremo Tribunal Federal quando o Bolsonaro faz a abobrinha. Ó, nota de repúdio aí. Ou quando o Bolsonaro cometia crime atrás de crime e o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, aí o Rodrigo Maia fala, nota de repúdio. Eu não vou pautar o impeachment, mas eu tenho aqui uma nota de repúdio. Ó, essa tá bem brava. É isso. Fez a OTAN. Nota de repúdio bem brava, e dizendo, ó, a gente não pode porque senão vai envolver a Europa inteira. Aí o Vladimir Putin chegou e disse, olha, sorte da OTAN que eles não fizeram uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, porque isso seria uma declaração de guerra. Depois o Putin falou, essas sanções eu também vejo como uma declaração de guerra. Onde o Putin quer chegar com isso? Ele vai chegar ao ponto em que ele vai dizer, ó, tirem as sanções, porque é declaração de guerra. E se vocês acham que a guerra vai ficar em sanção, guerra é guerra. Assim como eu falei aqui, não pense que o Vladimir Putin não sabe. Uma guerra econômica mata silenciosamente. Aí não tem comoção, não tem nada. Ele não vai deixar o povo dele começar a morrer silenciosamente e todo mundo falar, tá vendo, a Rússia está pobre, e ficar como a Venezuela ou Cuba. Não vai deixar. Ele falou, guerra é guerra. Vocês estão declarando guerra, eu vou pra guerra. Ó a ameaça sendo feita novamente. E nisso a Ucrânia fica traída. O presidente da Ucrânia, ele achou que se ele aguentasse uma semana ou duas, assim como lá atrás a Polônia aconteceu, ele ia conseguir a ajuda da OTAN, a ajuda da OTAN ia chegar. A OTAN mandou um tchau para ele, assim como a França mandou um tchau para a Polônia em 1939. Aí, para ele tentar segurar a Rússia por mais dias, ele começou a usar os ucranianos de escudo humano, começou a ensinar em rede nacional de TV como se faz coquetel molotov. Aí você vê vários vídeos de pessoas jogando coquetel molotov em tanque e tudo mais. Tem um vídeo de ontem, tem um tanque russo passando numa das cidades do sul da Ucrânia, e aí um ucraniano vai lá e sobe no tanque em movimento com a bandeira da Ucrânia assim. Falou, essas pessoas estão sendo doutrinadas pelo governo para fazer esses atos de loucura, e a única sorte que essas pessoas têm, por enquanto, é que esses militares russos, eles têm claras ordens de não matar civis. Porque, imagina uma coisa, se um militar, se um cidadão iraquiano sobe com uma bandeira do Iraque num tanque estadunidense, esse cara ia ser esquartejado vivo, é isso que os soldados americanos iam fazer com ele. Aliás, eu vou te mostrar aqui um exemplo do que os americanos faziam. Eu vou te mostrar aqui para você ver a diferença de tratamento. Essa aqui é Layla Al-Attar, ela era uma artista plástica do Iraque. E aí ela morava em Bagdá, e na primeira guerra do Iraque, a casa dela, que é essa aqui, foi destruída. Tá vendo? Foi destruída a casa dela. Então, ela num hotel, quando a cidade se reconstruiu, ela fez um mosaico. E o mosaico tinha a foto do Bush, não o Bush atual, o Bush pai, dizendo Bush é um criminoso. E tá aqui, ó. E ela fez isso com entulho, restos de entulho da casa dela, que foi atingida por um míssil. E aí, o que você acha que aconteceu com a Layla Al-Attar? Pensa aí o que aconteceu com a Layla Al-Attar. Eu vou te falar o que aconteceu. Meses depois, um míssil Tomahawk, que é um míssil norte-americano, atingiu a casa dela, matou a ela, ao marido dela, e a filha dela ficou cega. Aí os Estados Unidos falaram que foi por engano que esse míssil atingiu a casa dela, quer dizer, mataram ela. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque novamente, a primeira coisa que eles fizeram, uma das primeiras coisas, assim, nos primeiros dias, foi destruir o painel. Quer dizer, ela fez um protesto depois que a guerra acabou, quando a cidade estava sendo reconstruída, chamando de criminoso o presidente norte-americano que destruiu a cidade inteira e jogou um míssil na casa dela. Como retaliação, meses depois, mesmo a guerra tendo acabado, inventaram que o Iraque ia atacar os Estados Unidos e bombardearam só para bombardear a casa dela. Bombardearam a casa dela, alguns locais poucos em volta, e aí acabou a guerra. E aí depois foram lá e tiraram. É assim que faz os Estados Unidos. Aliás, eu recomendo aqui no Twitter, tem uma página muito boa chamada aqui, ó, Pensar a História. Tem várias páginas desse tipo lá no Twitter e elas estão todas sendo banidas, porque o Twitter não quer que ninguém mostre o lado de como os Estados Unidos são e das atrocidades que eles cometem. Agora você imagina o que esse pessoal faria se um iraquiano fosse em cima de um tanque com uma bandeira do Iraque. E olha, eu vou falar, por enquanto esses russos têm ordem de não matar todo mundo e tudo mais. A gente não sabe amanhã depois. Então, confiaram aí num comediante, num palhaço para ser presidente. Ele colocou a corda no pescoço do povo, confiando no Joe Biden, nos Estados Unidos. Não sabe absolutamente nada de história. E olha, eu tinha milhões de exemplos para usar. Eu quis usar o exemplo mais didático possível que aconteceu na Europa.
Na Segunda Guerra Mundial, que é a guerra mais famosa que todo mundo estuda na Europa. Para você ter ideia de como o cara não sabe absolutamente nada. Confiou nos Estados Unidos, tá aí. O país dele sendo destruído, a OTAN mandou, boa sorte, hein? Ô, campeão, vai lá, é isso. Gostou aqui do vídeo? Curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, manda o canal para outras pessoas se inscreverem, pra gente continuar levando a verdade. Que, isso aqui, porra, se eu falasse isso na Globo News, eu era cortado no segundo minuto, eu era banido da Globo pra sempre, e depois ia ter meia hora de gente me xingando lá na Globo. É isso. Falou.